Seguimos, Olá, boa noite, tudo bem? tudo bem? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Hoje Vivian. nós trouxemos você para o mundo das blogueiras. O mundo que eu Vamos falei que lá. eu não queria entrar, e aí eu virei blogueira de quarentena, e aí eu trouxe você junto, né? Vou te apresentar, mas também vou pedir que você conte um pouco aí depois sobre você, sobre a sua experiência. A Janice é uma colega muito querida, ela é nutricionista, ela trabalha na área de saúde coletiva só há 26 anos, ela tem uma experiência enorme, né, e em programa de alimentação escolar, e é mestre em ciências da saúde pela Unifesp. Então, essa foi a minha breve apresentação, mas eu vou pedir, Janice, que você se apresente, conte a sua bagagem, a sua experiência, que você tem bastante coisa para compartilhar aqui hoje com a gente. Seja bem-vinda. Tá. Bom, primeiro, obrigada, né, pelo convite, pela oportunidade de continuar falando sobre o tema que é alimentação escolar. Técnica em nutrição e dietética nessa área de alimentação escolar. Trabalhei um ano antes, né, como técnica também na área clínica e depois fui para alimentação escolar em Cajamar, que é um município da região metropolitana de São Paulo. Bem, comecei como técnica em nutrição e o meu chefe já falou, você precisa fazer a graduação, porque senão o mercado te engole. Bem, comecei, fui acho que em São Paulo, fiz faculdade privada. Só tinha São Camilo na época. E aí entrei na Uniban, que foi uma das que abriu começo da década de 90. Então, terminei a graduação, continuei na alimentação escolar, e aí eu percebi que tinha muita coisa para fazer na alimentação escolar. É claro que o técnico de nutrição me deu uma base que eu me orgulho. Eu me orgulho de ser técnica de nutrição e dietética. Estamos juntas. Mas a graduação me trouxe, é claro que um conhecimento mais profundo, né, sobre algumas disciplinas, sobre a visão, e foi importante. Então, eu falo que a minha formação tem a base no curso técnico de nutrição e dietética, e houve aí um aprofundamento na graduação. Continuei sempre atuando dentro da alimentação escolar, e aí eu percebia que sozinha, a alimentação escolar normalmente é um profissional da área de nutrição e normalmente é sozinho, e eu percebia que não dava conta sozinha. Isso lá em 92, 93, e requeria a contratação aí de mais profissionais para me ajudar, porque não dava conta de fazer cardápio, controle de qualidade. Na época já tinha isso muito forte. Visitar as cozinhas, orientar o pessoal da produção, da manipulação dos alimentos, verificar a entrega, a qualidade dos alimentos que chegavam. Então, era um trabalho dispendioso para um profissional só. E aí, então, naquela época, já em 92, nós conseguimos a contratação de mais 2 técnicos de nutrição. Naquela época não se falava em nutricionista na alimentação escolar. Aliás, não se falava do profissional da área de nutrição, né, nutricionista na alimentação escolar. Continuei aí essa tentativa de abertura de cargos, de vagas para alimentação escolar. Quando eu saí em 2016, em 89 até 2016, concluíram em 26 anos completos na alimentação escolar. E nesse período todo, continuamente pedindo profissionais para atuar junto comigo. Vivian, foram aí quase 20 anos para eu conseguir um nutricionista a mais. Consegui 4 técnicos de nutrição antes, mas nutricionistas foram 20 anos. Eu nunca parei de pedir. Nossa. E tentando dar conta, tanto da área administrativa quanto da área técnica. Tínhamos um bom corpo operacional, um bom número de profissionais da área operacional, da área administrativa, então isso me ajudou muito. E deu com que aí eu tive condição, né, de desenvolver um trabalho da área técnica. De certa forma, até deu para aprofundar bastante essa questão técnica na alimentação escolar aqui em Cajamar, tanto que a gente desenvolveu um trabalho que eu sei que até hoje o pessoal procura, até hoje o pessoal pergunta como que foi, como que não foi, e serve também como referência. Mas O município que foi um você trabalho... trabalhou é uma referência, né? Desculpa, te respondi, mas é um trabalho que a gente sempre teve como referência. Isso é muito bom.
Isso é importante, né? Porque deixei lá vou falar que eu deixei uma sementinha, deixei várias e eu sei que o pessoal continua fazendo o trabalho nos moldes que eu comecei, continua com um grupo de profissionais importante, como eu percebo que não tem em outros municípios. Tem lá uma diferença, uma forma de gestão diferenciada hoje, mas o pessoal está lá ativo. E nesse período fiz o mestrado, entre 2001 e 2003, na área de ciências da saúde, na Unifesp, na área de pediatria. Acho que foi a tua também, né? A minha foi em Educação em Saúde, o mestrado, né? Foi em Educação em Ah, tá. Saúde. E deu para aprofundar um pouco mais conhecimento, mais bagagem, e aí a gente vai percebendo quanta responsabilidade a gente tem. Quanto mais conhecimento você tem, mais responsabilidade você percebe que tem que ter e mais cuidado você tem que ter, principalmente quando você trabalha, eu falo em alimentação escolar, que é uma área que atende cerca de 25 a 30% da população num dia. É o serviço de alimentação que mais tem refeições servidas, refeições preparadas. É o serviço de alimentação maior em todo o universo, não só aqui, no país todo. Envolveu a alimentação escolar, aí as coisas são pesadas, mas nem sempre as condições são as melhores, né? Com certeza. Você tocou num ponto importante. Assim, a gente sabe que a alimentação escolar é perfeito você trazer isso, porque muita gente não tem noção da responsabilidade que é, né? E aí eu falo em relação a profissionais nutricionistas, a escolas também, porque acho que o desconhecimento, ele permeia aí várias áreas. E nesse momento da pandemia, o que a gente tem visto é que os olhares estão mais voltados para esse assunto, e a preocupação que sempre existiu das questões técnicas, agora elas estão ganhando um pouco mais de força, né? Então, nesse momento, está ficando muito em evidência em relação aos cuidados, à responsabilidade, porque a gente está falando de vidas, né? Em diferentes esferas. E eu queria que você começasse a sua fala, depois a gente vai abrir perguntas, porque tem algumas perguntas que a gente recebeu nos stories, mas inclusive eu vou pedir para quem for perguntar, usar o pontinho de interrogação que está ali embaixo. Tem um botãozinho, é só clicar ali, porque aí a gente já consegue separar dos comentários que aparecem ali abaixo, né? E a gente tem agradecido sempre, Janice, porque tem várias escolas e 6 acompanhando a gente, de vários lugares, então a gente tem um público hoje super heterogêneo na live, como tem sido sempre. A gente tem uma live composta por educadores, cozinheiras, por gestores escolares, por nutricionistas. Então, a gente tem falado menos nutricionês e uma linguagem mais amigável a todos, né? E eu queria te perguntar, primeiro, queria que você falasse um pouquinho aí sobre possibilidades em relação à educação alimentar dentro do Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? O PNAE, ele abrange a esfera pública, mas ele, por si só, ele já tem um caráter educativo, né? E queria que você falasse um pouco sobre isso, primeiro. Bom, a educação alimentar, na alimentação escolar, ela sempre foi uma ação necessária e realizada, mas realizada, né, entre aspas, porque em termos de legalidade dentro das normativas, nós temos a educação alimentar há muito pouco tempo, a partir de 2009 que ela entrou como uma normativa legal, e mesmo tendo alguns documentos anteriores, por exemplo, quando saiu a portaria 1010, eu fiquei super feliz. Falei, agora vai ser o momento de eu conseguir colocar a educação alimentar no currículo. Não deu certo. O convencimento da área educacional não é fácil, Vivian. Na área pública não é fácil. Ela tem uma abordagem diferente, eu vejo, né, com uma abordagem diferente da escola particular, porque é o nutricionista que faz a educação alimentar, normalmente é o mesmo que faz todo o processo técnico, muitas vezes operacional e administrativo, dentro das prefeituras. E isso faz com que aquela atividade técnica de avaliação nutricional e educação nutricional, controle de qualidade, fique pendente. Então, a educação alimentar, eu acho que agora, nesse momento,
está tendo uma abertura que, se o nutricionista não aproveitar, pode cair na mesmice, pode ficar na mesma situação. Eu acho que a gente tem que aproveitar, sim, esse momento das ferramentas que estão surgindo aí, que estão sendo disponibilizadas para que as disciplinas cheguem até o aluno, e por que não a educação alimentar e nutricional? Ela é uma ação dentro da educação intersetorial e multidisciplinar. Então, ela engloba a saúde, a educação, o meio ambiente, ela engloba até a questão social, porque se nós não tivermos o cuidado de ter essa atenção social, o pessoal em vulnerabilidade social não vai ter o acesso ao alimento. E como eu vou tratar de uma alimentação adequada e saudável se não há o acesso a essa alimentação? Né? Então, eu acho que a gente pode, sim, aproveitar esse momento. Na elaboração agora, a gente está tendo a formatação, a elaboração dos kits. Os nutricionistas tiveram muita dor de cabeça para que conseguissem, né, atingir o aluno com essa, fazer com que esse alimento chegasse até o aluno. Tem muitos municípios que ainda estão com dificuldade, tem municípios que ainda não estão fazendo esse trabalho, e é uma pena, porque é um direito que o aluno tem, né? A gente não sabe como que vai ser daqui para frente, se volta, se não volta, até quando vai esse período de quarentena, até quando vai ser estendido vão ser estendidas essas aulas online. Então, o que está sendo feito com essa verba do FNDE? Né? Então, acho que é um momento, sim, do nutricionista, do gestor aproveitar esse dinheiro que vem do FNDE, esse dinheiro que iria ser gasto se o aluno estivesse em aula, com esse kit, seja o kit com alimentos estocáveis, os alimentos secos, ou até mesmo da agricultura familiar. Eu acho que é um momento, sim, de dar esse atendimento ao aluno, por mais difícil que seja. Eu acho que precisa batalhar para que esse alimento chegue até o aluno, é o direito dele. Ele está tendo aula, ele tem direito à alimentação. Como que vai ser respondido depois para os órgãos controladores, para os órgãos fiscalizadores, que não foi servida a alimentação para o aluno e esse dinheiro continua parado na conta? Então, voltando lá à nossa questão da educação alimentar e nutricional, eu acho que a gente pode sim, dentro dessa questão desse contexto intersetorial, e é multiprofissional também, porque você não vai trabalhar sozinho como nutricionista. Sim. E aí essa questão dentro da escola pública que eu vejo uma diferença muito grande da escola privada. O nutricionista na escola privada, ele tem condição de atuar muito possivelmente com um enfermeiro, mas dentro da alimentação escolar pública, se não tiver envolvimento do corpo pedagógico, vai ser bem difícil do nutricionista conseguir sensibilizar o gestor a colocar esse assunto no currículo. E a educação alimentar e nutricional, eu não vejo como uma ação pontual em que com um teatro, com uma oficina, eu venha contextualizar o assunto. Eu preciso tratar dessa forma, fazendo ligação com o que está sendo colocado para o aluno como disciplina, como matéria. Eu tenho que ligar esses assuntos. Não adianta, digamos, eu fazer uma oficina ou eu fazer um teatro, se o contexto, se o assunto que eu estou tratando com esse aluno difere daquele que o professor está tratando. Não tem convergência. Então, eu preciso fazer com que essa convergência aconteça. Perfeita a sua colocação, e isso que você trouxe, né, de que não é só o nutricionista que faz educação alimentar, e não é uma ação pontual, isso precisa ser um entendimento, acho que modificado. Eu vejo, inclusive, e às vezes acho que a gente acaba indo nessa tendência, naturalmente, né, de se falar, principalmente na escola particular, né, que a educação alimentar é o dia da oficina, né, então que quando tem uma aula de culinária, quando tem uma oficina focada na educação alimentar, a gente está fazendo educação alimentar, mas na verdade a gente tem que fazer educação alimentar todos os dias, né? Quando a cozinheira incentiva a criança a colocar a salada no prato, e a gente sabe que sempre tem cozinheiras assistindo aqui as nossas lives, e eu acho super legal, porque todo mundo precisa se envolver, né? Então hoje, por exemplo, tem aqui o Lar São José da Infância, a 6, Pedro e Maria 1, 2, 3, 4, 5, estão todas aqui em peso, tem várias 6 que a gente atende que estão acompanhando a live. É muito importante lembrar que a educação alimentar se faz como construir um muro, né? Cada um coloca um tijolinho. Então,
a cozinheira que incentiva, que faz uma boa apresentação, é o professor, o auxiliar, o assistente, cada escola dá um nome, mas que ajuda a criança, né, a superar os obstáculos. A gente sempre trabalha muito aqui na Quali, na Tria, com a perspectiva de fazer formação para os educadores sobre comportamento alimentar, porque a gente acredita que é fundamental o educador entender o desenvolvimento da criança em relação ao comportamento alimentar, para ele saber quais são as estratégias que ele vai adotar quando a criança não quer comer, por exemplo, né? Olha, tem uma colega de Jaboatão dos Guararapes aqui, que legal, Opa, tem sempre gente do país inteiro, a gente tá pop nesse quesito, Genice, sempre tem gente de todos os cantos. Né? Então, ter essa perspectiva de olhar para a criança com um olhar integral de verdade. Né? Eu acredito muito que a escola, aí, seja ela particular ou seja ela pública, ela precisa ser um território educador. Então, tudo dentro da escola precisa contribuir, a Brasília também, né? Tudo dentro da escola precisa contribuir para a educação alimentar. E não apenas um contexto. E, de fato, né, não dá para a gente trabalhar com a expectativa de que só o nutricionista vai ensinar e vai ajudar a criança a comer bem. Tem que pensar que todo mundo tem o seu papel, que quando o professor falar, eu não vou provar porque eu não gosto, e ele fala isso na frente da criança, ele está indo na contramão da educação alimentar. É um trabalho contrário, né? Exato. É uma proposta completamente contrária àquela que o nutricionista está construindo. Eu sempre pensei, considerando isso que você comentou, eu sempre considerei que eu não tinha pernas para fazer educação alimentar e nutricional, mesmo quando eu estava com alguns colegas aqui em Cajamar. Em 2010, que chegou o primeiro nutricionista, quando eu saí, deixei 3 nutricionistas e 4 técnicos em nutrição, todos trabalhando lado a lado, não era porque era nutricionista que estava à frente do técnico de nutrição e dietética, estavam todos juntos na mesma posição. É claro que tem algumas responsabilidades que são restritas aí ao nutricionista, mas o técnico de nutrição estava junto ali, ajudando. E essa fala com o professor, essa interatividade com o professor é de suma importância. Por isso que eu falo que não adianta eu querer fazer educação alimentar se eu não conseguir sensibilizar o professor, se eu não conseguir sensibilizar o corpo pedagógico. Então, eu prefiro muito mais trabalhar com o professor no sentido de orientá-lo nos seus projetos, nos seus trabalhos de educação alimentar e nutricional, e acompanhar esse projeto dele na prática, do que ir lá falar com o aluno. Em primeiro lugar, a minha linguagem não é a mais adequada para esse aluno, dependendo da faixa etária, então vai ser bem difícil de eu conseguir transmitir a informação para esse aluno. E na alimentação escolar também tem uma outra questão que é importante, na pública, e eu acredito que na privada também. A gente começa a fazer educação alimentar e nutricional já no momento em que você elabora o cardápio. Dependendo do alimento que você coloca nesse cardápio, você está falando para esse aluno, olha, esse alimento é saudável, então você pode consumir tranquilamente. Porque tem um nutricionista assinando ali, né? E o nutricionista não vai colocar esses alimentos que não sejam saudáveis no cardápio. Então, quando se elabora o cardápio, você já está falando, esse cardápio é saudável e você pode consumir. E automaticamente também já informa a família e a comunidade escolar que esse cardápio tem assinatura de um nutricionista e ele é saudável. Mesmo agora, com a elaboração dos kits, com a formatação dos kits pelos nutricionistas, eles já indicam, já estão fazendo educação alimentar e nutricional. Quando ele trabalha para que a agricultura familiar chegue até esse aluno, ele está fazendo um trabalho por trás disso, que é de incentivo ao consumo das frutas, verduras e legumes, porque a maior parte dos alimentos da agricultura familiar são baseados nos hortifrutis, e ele já está incentivando essa família a consumir. E pode ser que tenha família que não tenha nem o hábito, a gente sabe que tem famílias que não têm mesmo o hábito de consumir uma salada periodicamente. E quando se possibilita pela alimentação escolar ter acesso a esses alimentos, eu já estou promovendo a educação alimentar e nutricional. E se eu fizer, junto com o professor, junto com o corpo pedagógico, alguma atividade que envolva o preparo desses alimentos que estão sendo oferecidos com os kits, e mesmo aí, no retorno, né, eu acho que esse retorno pelo menos para essa área de educação alimentar e nutricional, eu acho que vai ser promissor, independente de quando venha, né, a ter esse retorno, seja quando for.
essa ferramenta que a gente tem disponível de ensino à distância, eu acho que tem que ser aproveitada pelo nutricionista. Conforme a gente estava conversando outro dia lá nos grupos, né, a elaboração, a formatação de pequenos vídeos, de vídeos curtos, com informações pontuais, isso leva para a população uma informação que, de repente, ainda não tinha tido acesso, né? E você não vai fazer com que essa comunidade, digamos, pegue aquele vídeo extenso e eles pensem, nossa, está muito comprido, eu não vou ouvir. Hoje, a pressa, a ansiedade faz com que a gente também tenha que controlar essas informações. Então, acho que vídeos curtos, abordagens curtas, pontuais, pode fazer com que no decorrer do tempo a gente tenha construído as ações e tenha abordado as ações de alimentação e nutrição de uma forma, vamos dizer, completa. É claro que isso vai no decorrer do tempo, não é de uma hora para outra, mas a gente precisa começar. Sim. Com certeza. E quando a gente fala em trazer vídeos curtos, por exemplo, foi um aprendizado que a gente teve agora na quarentena, né? A gente nunca tinha feito vídeo na vida e a gente soltou. No nosso feed tem um monte, nosso canal do YouTube apareceu, assim, na quarentena, com várias coisas trazendo informação, seja para SEIs, seja para as escolas particulares, que são as nossas duas realidades aí no segmento de alimentação escolar, porque a gente precisa fazer chegar a informação e aproveitar esse momento que as escolas estão trabalhando à distância e que estão começando a se encontrar nesse meio, é um momento também da gente começar a preparar o terreno para o retorno, né? E amarrando aí o que você trouxe, a sua fala sobre o educador, o papel do professor ali no dia a dia, que é fundamental, como é que a gente pode aproveitar isso para a reabertura? Porque a gente precisa pensar em se preparar para abrir, não tem data ainda, mas não é uma coisa que a gente vai estalar os dedos e tudo vai estar pronto, né? Então, começar a preparar esse território, inclusive para ele ser mais educativo e acolhedor quando as aulas retornarem. Uma escola citou aqui, o Lar São José da Infância, que nós atendemos, fica aqui no Campo Limpo, né? Elas comentaram que elas têm horta. Deixa eu ver se eu acho o comentário aqui, que elas têm horta na escola e que junto com os professores, as crianças fazem o plantio de legumes e de verduras, né? É uma atividade que a gente consegue trabalhar tanta coisa, né? Porque a gente consegue trabalhar ali múltiplas inteligências, a gente consegue desenvolver várias competências na criança, quando a gente trabalha a perspectiva da horticultura. A gente tem um aprendizado de educação alimentar muito precioso, porque a criança passa a descobrir de onde vem, então isso diminui um pouco a recusa. A gente tem a produção. Se essa horta for bem cuidada, ela se torna uma horta produtiva, né? Então, a gente consegue ter um aproveitamento de recurso muito bom. Por que não emendar isso numa educação ambiental, colocar um minhocário, fazer compostagem? Bom, eu vou longe, se deixar Trabalha eu vou... a sustentabilidade, Exatamente. né? Que é um tema que... E aí a gente está falando da formação integral, né? A gente não aborda com certa frequência, né? Essa questão da sustentabilidade, acho que mais do que nunca a gente tem que tratar. Desde a elaboração de cardápio, a gente já pode ir tratando disso, já pode tentar fazer dentro do PPP, do Projeto Político Pedagógico, que cada escola trabalha. E na construção desse PPP, o nutricionista precisa se convidar para fazer parte. Eu estou falando de se convidar porque foi o que eu fiz. Eu percebia que eu nunca participava, quando eu via, estava pronto, já estava sendo enviado para a educação, mas e a minha participação? Então, eu comecei a me convidar para participar do projeto político-pedagógico, e a partir daí eu fui começando, eu fui entendendo as dificuldades que tem e o porquê que a educação alimentar não entra com tanta facilidade. É claro que a educação alimentar entra como tema transversal nesse contexto. E os temas transversais são tratados de acordo com o que o professor escolhe. E dentro dos temas transversais, ele vai escolher aquele assunto que ele mais domina, que ele mais aprecia. Entre esses temas transversais, são 9 eixos, Vivian. No mínimo, são 9 eixos. A educação alimentar está dentro do eixo da saúde. Dentro do eixo da saúde,
melhor, são vários eixos. Dentro do eixo da saúde são 9. Então, Sim. você trabalha a questão da saúde em si, a educação alimentar e nutricional, a higiene, você trabalha drogas, você trabalha controle de natalidade, você trabalha uma série de ações. Então, dentro dos assuntos transversais, há uma multiplicidade de assunto que fica bem difícil de fazer com que a educação alimentar seja escolhida pelo professor se não tiver um incentivo. Então, o nutricionista precisa se convidar a fazer parte da construção desse projeto político-pedagógico, de forma que cative esse educador, cative esse diretor de escola a abraçar a ideia da alimentação e nutrição. E é claro que é a questão da saúde que vai ser beneficiada, porque o nutricionista é o único profissional da saúde dentro da área da educação. Muito difícil a gente encontrar um enfermeiro que faça parte do corpo de funcionários da área de educação. O nutricionista geralmente é o único. Então, cabe a esse nutricionista, sim, tentar fazer com que esse assunto seja abordado, tenha entrada no currículo. Pode ser que numa primeira abordagem não se tenha sucesso, mas aí vem a questão da formação. Nós precisamos estar em contínua formação. Não é porque a gente saiu da faculdade, porque nós terminamos uma especialização, ou porque a gente fez um curso de pós-graduação, mestrado, estrito ou lato sensu, que a gente está pronto. Nós não, estamos continuamente abertos a rever essas informações, a atualizar as nossas informações. E é isso que faz com que, a partir do momento que eu esteja informada, a partir do momento que eu esteja familiarizada com o assunto, eu acho que entender os assuntos da área de pedagogia, para quem não tem muita habilidade, não é tão fácil, mas precisa tentar, precisa começar. Sim. E tentar alinhar os assuntos, tentar alinhar a forma como isso é tratado com o professor, tentando incentivá-lo a abordar a educação alimentar e nutricional e acompanhar o contexto, né? É um processo permanente. Sim. São muitos saberes e muitas práticas para a gente compartilhar, né? Não dá para fechar a casinha e falar, eu sou da educação, eu sou da saúde, e eu fico restrito aqui, né? Essa troca, ela precisa ser constante, e ela faz toda a diferença, né? Ela é fundamental para que a gente consiga, de fato, trazer benefício para quem interessa, que é para o aluno, né? Sem dúvida. E, Janice, eu queria trazer uma outra pergunta. Nossa, já passou meia hora da live assim, ó, voando. Meu Deus. Eu queria trazer uma pergunta aqui que eu acho que veio de duas pessoas diferentes nos stories, e é uma dúvida minha também, né, assim, de uma reflexão, na verdade, bem profunda. Um dos avanços mais positivos que eu observo, assim, dentro do contexto da alimentação escolar, em todos esses anos, no quesito comportamento, é o fato das crianças poderem se servir. Eu estudei em escola pública e eu me lembro que a gente recebia, assim, a escola que eu estudei era terrível, teve uma época que a gente comia o lanche era meia maçã, ou que era um sopão praticamente batido, feito uma pá de cimento no prato, assim, com uma apresentação muito ruim. Eu tenho uma memória afetiva bem ruim da alimentação escolar, da escola que eu estudei, né? Depois de um tempo melhorou, mas eu também tive a oportunidade de transitar aí, não só na escola particular e na SEIS, mas eu trabalhei no estado de São Paulo, trabalhei no município da região metropolitana por empresa terceirizada e pude ver diferentes realidades, né? Desde da escola dentro da favela naval e me esconder do tiroteio embaixo da pia da cozinha até atender a escola nos jardins, que a mensalidade tem um custo super alto. Então, a gente transita em diferentes realidades, mas isso da educação alimentar, isso não muda, né? Porque a gente está falando de desenvolvimento humano, de comportamento. Eu acho que de tudo que eu vi nesses 20 anos aí dentro de escolas, o fato da gente conseguir avançar no autosserviço é uma das melhorias mais legais que eu acho que a gente teve aí em relação ao comportamento. E eu vejo que é um momento que isso está sendo posto à prova, né? Porque a gente demorou tanto para conseguir trabalhar aí o convencimento de todos os atores dentro do ambiente escolar, né, dos professores, dos cozinheiros, não vai dar certo, não, vamos tentar porque dá, né? Então é um trabalho tão árduo para conseguir implementar, e agora nesse contexto da pandemia, fazendo os protocolos de segurança, que são protocolos sanitários, né, a gente está fazendo de tudo para que eles sejam acolhedores, mas ainda assim é muito desafiador. A escola Campus Piaget, a Ana colocou aqui que é nossa cliente, ela acabou de colocar que hoje teve reunião, que a gente está construindo os protocolos.
é um trabalho árduo de olhar para cada detalhe. E aí a gente, quando olha para esse detalhe do refeitório, a gente se depara com o fato de que o autosserviço, nesse momento, pode colocar o aluno em risco, né? Porque a gente tem ali a criança que se serve e toca no talher, e aí o outro vai tocar no mesmo talher, então não dá para pedir para a criança pôr a luva, tira a luva, porque isso não vai funcionar na prática da escola, né? Então, nesse momento, o mais seguro é que a gente tire um pouco o autosserviço de cena, né? Mas o que a gente pode trazer para não perder tanto a mão nisso que a gente conquistou até hoje? Porque a gente não sabe até quando vai... até quando vão esses cuidados da pandemia, né? Como é que a gente faz? O que você acha que pode ser feito? Eu acho que até a gente ter a segurança contra esse vírus, eu acho que o autosserviço, o self-service, vai ser um trabalho que pode complicar, pode ser na verdade, vai favorecer, né, a transmissão. Eu não optaria por trabalhar com o self-service caso nós tivéssemos. Eu me lembro que quando a gente implantou o self-service em Cajamar, isso foi em 92, a primeira escola, que nós fizemos um projeto piloto e trabalhamos bastante isso. A felicidade dos alunos, a empolgação foi muito grande. E eu acho que o fator complicativo no self-service, é claro que tem a questão dos utensílios, mas a conversação dos alunos, eles não ficam quietos. E a gente tenta trabalhar começar com o self-service já na pré-escola. Eu não consigo fazer esse aluno parar de falar. E ele fala em cima, ele conversa em cima, ele ri em cima. Então, é um fator comprometedor. Acho que enquanto a gente não tiver segurança, não vou falar nem segurança protocolar, mas segurança mesmo do ponto de vista de manter esse vírus longe, ou que nós venhamos a ter uma imunidade conseguida por meio de vacinas, ou de alguma outra forma, a gente vai precisar ter essa atenção e esse cuidado. É claro que cabe ao nutricionista, como responsável técnico, por aquele local, por aquela escola, por aquele município, verificar como que estão as condições ali. Avaliar de perto, mas muito de perto mesmo, o contexto desse self-service para definir se mantém ou não. Né? É claro, pode acontecer no momento final aí da curva, né? Aquele município já está tranquilo, já estar com uma segurança maior, então daria para a gente rever. Mas nesse momento que a curva ainda não se manteve estável, ela permanece evoluindo aí e há uma preocupação da gente manter o service. E eu imagino que para a escola pública, considerando a estrutura que nós temos, eu não me sentiria segura em manter o self-service. Sim. E como é que você acha que a gente pode pensar em práticas educativas, né, que a gente minimize um pouco o impacto da saída do autosserviço nas escolas que já estão habituadas, nas crianças que já estavam habituadas? Assim, o que você imagina que a gente pode trazer de elementos para não perder a mão, né, tanto das conquistas que a gente teve aí de educação alimentar com as crianças? Aí vem aquela interação com o professor e com a área pedagógica. A gente até poderia fazer oficinas no sentido de trabalhar aqueles alimentos que eles que estão contidos no cardápio que eles estão consumindo. São atividades que a gente pode fazer em oficinas ali no refeitório, vai demandar mais tempo, vai demandar a disponibilidade, como eu comentei, do professor. Sim. É claro que tudo isso dentro de um planejamento bem feito, porque qualquer ação nesse sentido sem planejamento não vai funcionar. Mas eu acho que com abordagem junto com o professor e tratando, de repente, daquele alimento, é claro que esse alimento os alunos podem pegar, eles podem pegar perfeitamente esse alimento. Agora, vai ser consumido aquele que ele pegou? Não, a gente pode fazer como uma estratégia e ele vai ter o contato com esse alimento, ele vai ter acesso a esse alimento, mas trabalhando em formatos de oficinas, em formatos de fazer com que esse alimento chegue até esse aluno com essas oficinas. Essa é uma estratégia que eu vejo.
Não consigo manter a distância e o acesso desse alimento, porque acho que essa questão sensorial é muito importante, principalmente para os pequenos. Eles precisam sentir o alimento. E através das oficinas a gente consegue trabalhar bem isso. Com toda a segurança dentro dos protocolos que o nutricionista vier a construir. Sim, e acho que agora mais do que nunca a gente precisa estar junto do corpo pedagógico, né, para repensar os planejamentos pro retorno, né, reavaliar, recalcular a rota mesmo, né, o que a gente fez, o que a gente vai ter que fazer agora, e bem isso que você trouxe, né, propor as atividades que forem possíveis, mas acho que mais do que nunca a parceria entre nutricionistas e profissionais da educação, ela vai ser fundamental, né, para a gente acolher as crianças, porque a gente vai trazer aí para a realidade das escolas crianças que ficaram meses em casa, né, pelo menos 3 meses em casa, até o momento a gente já está praticamente chegando nesse marco aí dos 3 meses, e acolher essas crianças, porque ou a gente vai receber crianças que tiveram situações muito críticas aí em relação à alimentação nesse período, porque a gente sabe que tem criança fora da escola passando fome, né, a gente não pode negar isso, e principalmente nas escolas públicas, nas creches, a gente vê essa realidade bem de perto. Por outro lado, a gente tem muitas famílias que estão trabalhando, e muito, com os filhos em casa, e às vezes não conseguem dedicar tempo para preparar comida, então vai além da questão econômica apenas, né, o quanto as pessoas estão conseguindo dar conta de cuidar da alimentação agora, né, e como essas crianças vão retornar, então a gente vai ter que lidar com dificuldades de aceitação nesse retorno, né, pensar em um cardápio mais flexível, talvez, né, um cardápio mais acolhedor num primeiro momento, para a gente, aos poucos, reinserindo algumas mudanças, né, é praticamente um recomeço, né. Eu acho que é exatamente isso, é um recomeço mesmo. Eu acho que aquele período de adaptação que normalmente acontece nas escolas no início do ano, vai precisar acontecer novamente. Sim. E eu imagino que o corpo pedagógico já esteja pensando nessa hipótese, porque eu penso sempre nos pequenos, Vivian. Os maiores, embora a gente tenha que ter atenção com ele, e essa foi a minha preocupação desde sempre, desde que eu comecei a trabalhar em alimentação escolar, a minha preocupação sempre foram os pequenos, da escola, da creche, da pré-escola. Eles ainda estão ali vivenciando os aprendizados, estão ali vivenciando os conhecimentos, as estruturas, as questões sensoriais dos alimentos, novos sabores, cores. E muita gente sabe que só vai ter acesso a uma alimentação saudável, a frutas, verduras e legumes, principalmente na escola. Sim. E com esse aluno, eu vou ter que ter um cuidado imenso aí, no sentido de acolher e de até trabalhar as texturas. Tem famílias que, para que a criança consuma rápido a refeição, tenta deixar tudo picadinho, moído, às vezes até liquidificado, e aí quando chega na creche a textura já está diferenciada. Então, tudo isso vai ter que ser pensado pelo nutricionista, e os aspectos sensoriais vão ter que ser repensados também, e é claro que a adaptação vai ter que ser considerada. Para mim, eu acho que é ponto não há o que discutir. Há que ter uma adaptação no retorno desses alunos, seja quando for. Sim. E eu vou trazer uma pergunta da Ana Paula aqui, que ela pergunta como fazer educação nutricional evitando contato com as crianças, né? Qual que é a melhor maneira? Eu acho que talvez a gente não consiga trazer uma resposta pronta para a pergunta dela, mas eu trago aqui algumas reflexões e vou pedir para você também complementá-las, né? Eu acho que a gente precisa avaliar o que é possível dentro da nossa realidade, esse é o primeiro ponto, né? O que a gente dá conta de fazer, não desconsiderar as orientações básicas de distanciamento, então, pensar em atividades que a gente não demande crianças tão próximas, e eu, particularmente, nesse momento, eu desaconselharia fazer, por exemplo, oficina culinária, né, porque isso demanda que as crianças fiquem muito próximas, muitas vezes na culinária a gente faz coisas cruas, né, e que aí a gente tenha o contato das gotículas, como você bem falou, né, as crianças falam, e não há máscara que resolva para algumas crianças, porque eles põem a mão,
A gente sabe que não é fácil manter isso com os pequenos, né? Então, o mínimo de partilha, né? E que, como você falou, a gente pode lançar mão de atividades sensoriais para que cada um mexa no seu, né? No seu. E aí a gente evita essa partilha. Eu queria que você também colocasse as suas reflexões em cima disso, porque a aula também fala, né, que as crianças não poderão compartilhar da mesma comida, do talher, né? Então, essa preocupação que a gente enxerga dentro da atividade educativa, né, da oficina culinária, e até dos materiais lúdicos, né? Não dá para partilhar material lúdico. Então, o que a gente pode lançar mão, né? Qual que é a melhor estratégia? É fazer horta, que a gente tem um risco menor, porque o tempo de sobrevivência do vírus ali também é pequeno, e a gente consegue pensar no distanciamento. A gente pode, o que a gente pode lançar mão, né? Eu enxergo essas possibilidades, né? O que você enxerga, Janice, para a gente fazer? Olha, eu acho que nesse momento que a gente está pensando aí no retorno, né? Está todo mundo na expectativa sobre quando vão retornar as aulas. Eu imagino que essas aulas não retornem tão cedo, e até pelo que a gente ouve os infectologistas mencionarem, os riscos são altos ainda, né? Então, eu acredito, eu posso falar para você que eu não tenho ideia de quando vai ser esse retorno de aula. Eu acho que essas aulas só vão retornar quando houver segurança, de fato, para que esse aluno tenha aula, porque você imagina só, mesmo para o aluno que está no ensino médio, que está no ensino fundamental, permanecer de máscara nesses ambientes, pensa no ensino integral, Vivian. Permanecer de máscara durante esse tempo todo. É claro que nós permanecemos no nosso trabalho, tudo bem, mas para a criança, isso não é tão fácil de convencer. Sim. Né? Então, eu acho que dentro dessa questão, é aquilo que for possível dentro do contexto, considerando a estrutura que tem. Não adianta a gente tentar pensar em uma questão X e que seja, bem, vamos dizer, a nossa sugestão. Cada nutricionista vai ter que verificar qual é a sua estrutura. O que é possível dentro daquela estrutura com segurança. É claro que eu comentei das oficinas, no sentido de permitir que eles peguem, mas como que vai, será que a gente vai precisar do distanciamento? Mesmo para uma oficina, mesmo durante as aulas, será que a gente vai precisar manter ter esse distanciamento que normalmente é recomendado pelos infectologistas? Então, eu acho que vai precisar cada nutricionista elaborar o seu protocolo de ação. Podemos pensar na horta? Podemos pensar na horta, podemos pensar em diversas outras possibilidades, mas eu acho que nesse momento, o que a gente conseguir trazer daquela estrutura, daquele momento, daquela situação, eu acho que é o que é prudente. Não vejo a indicação de uma ação específica. Eu acho que cabe a cada um analisar o seu contexto. E nesse contexto, eu acho que mais do que nunca, a gente vai precisar trabalhar com as boas práticas. A gente vai precisar também nos informar melhor com relação a essas boas práticas, porque para eu estabelecer os protocolos, eu vou ter que estudar, verificar o que tem de novo de protocolo, o que tem de novo de informações aqui em São Paulo, do Serviço de Vigilância Sanitária, dos órgãos que venham nortear aí essas orientações, até mesmo da Anvisa. É claro que a gente precisa olhar com cuidado essas informações todas que chegam para a gente. De repente tem alguma informação que é duvidosa, e aí você vai ler essa informação e vai falar, puxa, mas isso sai completamente do contexto que eu estou acostumada. Vai procurar uma opinião, verifica se é aquilo mesmo, se aquela orientação está correta. Pode ser que, de repente, dependendo da informação, a gente venha colocar o aluno a mais um risco, né? E é esse risco que a gente não quer. Então, embora a gente tenha que formatar os nossos protocolos, que a gente tenha que elaborar os nossos protocolos com base sólida, com informações confiáveis, cabe a gente também, de repente, questionar alguma informação que seja diferente daquela que a gente conhece diante do ponto de vista de segurança, tanto de segurança alimentar quanto de segurança do alimento. Sim, e é uma oportunidade também para a gente trazer à tona
A gente sempre fala muito da educação alimentar, no foco da alimentação saudável, mas é uma boa oportunidade agora para a gente trabalhar a educação alimentar numa outra perspectiva, que é na perspectiva da educação em saúde mesmo, né? Como é que a gente pode trabalhar com os alunos agora, aproveitando a pandemia no retorno, né? Quando eles voltarem, o que a gente pode fazer, né? Trabalhar com educação sanitária, para que quando essas crianças se tornarem adultos, para que eles sejam adultos que lavem mais as mãos do que a nossa geração lava hoje, né, para que eles saibam os cuidados, para que a gente traga esse contexto do Covid de uma forma lúdica, de uma forma acolhedora para as crianças, né, porque não vai ser fácil fazer criança usar máscara, né, os menores de 2 anos a gente já sabe que não usam, mas é um contexto importante para a gente começar a trabalhar com eles, e aí a gente tem várias ferramentas lúdicas para pensar, sim, na educação alimentar, para não perder, no sentido de não perder o que a gente já conseguiu avançar, mas também de conseguir trazer esses elementos da educação em saúde agora que vão ser tão importantes, né, para o corpo pedagógico, para os alunos, estender isso para as famílias, como você colocou bem anteriormente, né, por que não fazer uns vídeos de orientação? Vídeo se dissemina tão rápido, hoje em dia a gente não precisa de recurso, né, celular, WhatsApp, pronto, já viraliza. É claro que os primeiros eu imagino que sejam bem. Você faz um, testa, não ficou bom, faz outro, testa, não ficou bom. Sim. E é claro que vai pela vivência. E sim, eu acho que as famílias estão se habituando, por pior que seja o momento, elas estão se habituando a ter essas informações da escola, e a gente não pode perder esse canal, a gente não pode perder essa possibilidade que está aí para nós. Ela é uma porta aberta, como eu falei, acho que nunca teve tanta possibilidade, eu acho que está muito mais fácil hoje de fazer a educação alimentar do que fazer a gestão. Eu falo da alimentação escolar pública, porque como é difícil fazer gestão, meu Deus! Mas a educação alimentar, com essas ferramentas que a gente tem aí disponibilizadas, e aí cabe ao nutricionista verificar como é que essas disciplinas estão chegando até o aluno. Vamos aproveitar esse caminho, vamos tentar utilizar esse caminho, seja por WhatsApp, seja pelo Facebook, utilize essa ferramenta que está sendo usada lá no município para que essa informação de alimentação saudável, educação e saúde chegue até o aluno, e esse vínculo entre a comunidade e o nutricionista vai se formar e vai ficar muito mais forte. Quando eu saí da alimentação escolar, o pessoal me conhecia. Claro que foram 26 anos de vivência. Então, eu cuidei da alimentação dos alunos na creche, e quando eu saí, eu estava cuidando da alimentação do filho dessa criança que eu cuidei lá no meu primeiro momento de alimentação escolar. Então, são vivências que a gente pode ir passando para essas famílias, porque, na verdade, a gente não vai passar só para o aluno, nós vamos passar para a família, e eu tenho certeza que são informações que hoje têm condição de chegar com muito maior rapidez e segurança para essa família. E é claro que o que a gente vai conseguir, né, é ter uma garantia maior do direito humano à alimentação adequada e saudável, por meio dessas nossas ações, da formatação de kits que sejam saudáveis, da inserção da agricultura familiar, da abordagem dos cuidados com esses alimentos, da forma como esses alimentos vão ser preparados, porque eu posso até dar um kit saudável, mas de repente esse kit chega até a família e não tem uma armazenagem adequada. Ou então, tem a forma de preparo que não seja mais adequada, ou diante do ponto de vista de saudabilidade, ou então que não favoreça o meio ambiente. São ações que a gente precisa começar a pensar, e por mais que demore aí, eu acho que é o momento do nutricionista agora, elabore seus kits, inserindo aí principalmente os alimentos da agricultura familiar, colocando alimentos o menos ultraprocessado possível, e até mesmo para aquelas famílias que não estão recebendo os kits, mas estão recebendo dinheiro. Tem muitos municípios que optaram por fornecer um cartão, né, com recurso disponível para esse cartão, que oriente essas famílias, esses responsáveis por cuidar desse cartão, que optem por alimentos saudáveis.
Eu acho que aí o perigo é maior ainda, porque as famílias têm a liberdade de usar aquele dinheiro como querem, né? De usar aquele recurso como querem. Então, acho que cabe ao nutricionista orientar essa família a proceder às suas compras, o seu consumo da forma mais saudável possível, indicando que itens saudáveis, indicando itens não saudáveis, colocando rótulos de alguns alimentos que de repente a gente sabe que está aí na mesa das famílias, mas pode ser substituído por outros itens mais saudáveis. Eu acho que esse momento, ensinar a ler rótulo, é muito importante. É muito importante. Para essa família que tem um acesso, que está utilizando esse cartão, a leitura de rótulo é mais do que necessária e é um bom momento para se orientar a questão e a importância dessa saudabilidade dos alimentos. Esses canais que se abriram nesse período da quarentena, a gente precisa mantê-los abertos, né? Aproveitar as lições aprendidas nesse momento, porque a gente criou canais que a gente não tinha antes, né? Então, manter o que é bom nesses aprendizados para que a gente consiga tornar o retorno melhor, né? Mais efetivo, como você falou, com mais informação que seja útil para promover uma mudança de fato, né? É tão importante a gente divulgar e disseminar informação, e eu sinto aqui, pelo que a gente tem vivido, nesse período da quarentena, a gente se aproximou muito das famílias, muito, porque as famílias estão em casa e precisam de um suporte, a gente marca um bate-papo virtual, a gente nunca esteve tão próximo. E aí, nesse momento, a gente pode aproveitar isso, a hora que voltar, manter esses canais ativos, para a gente conseguir melhorar os laços, né? Porque só a criança ganha com tudo isso. Você fortalece os laços com a comunidade. Sim. É muito importante. Janice, antes que o Instagram corte a gente aqui, porque quando dá 59 minutos eles tesouram a gente tem 2 minutos aqui. Então eu quero te agradecer, muito, foi excelente a sua participação, a sua experiência na área pública, você sabe o quanto eu admiro e a gente tem uma grande honra de te receber aqui para bater esse papo. E ele é útil, independente da esfera, né? Eu vi que diretores de várias escolas particulares, das 6 que a gente atende, tem professores aqui, foi proveitoso para todo mundo, eu tenho certeza, para os colegas nutricionistas também. A gente deixa eu deixar os recadinhos finais aqui, a gente tem uma live na quinta-feira, aproveitando que a gente falou sobre educação em saúde, né, na quinta-feira a gente tem a professora Elke Stedefeld, foi minha orientadora de mestrado, ela é pesquisadora da Unifesp, e a área de pesquisa dela é risco e educação em saúde, então a gente vai falar com ela sobre essa perspectiva para todos dentro da escola, né? Porque é hora da gente sensibilizar. Porque eu imagino que vai ter muito aprendizado aí. Exatamente, então aproveito para convidar todos. Semana que vem a gente tem de novo a educação alimentar, mas numa perspectiva aí do trabalho mais individualizado dentro das escolas, é a Thaís, da nossa equipe, que vai falar. E também teremos na terça com uma psicóloga que a gente vai nos ajudar aí para falar um pouco sobre o acolhimento no retorno. E para quem está assistindo e está em busca de informação, na nossa bio ali, no nosso perfil, tem um link e ali dá para acessar como baixar o guia de uso de máscaras que a gente produziu e também o manual de conduta para as escolas no retorno. Então, Janice, eu te agradeço bastante, agradeço a todos pela participação. A gente tem gente frequente aqui também, que está elogiando muito, né? Eu agradeço mais uma vez, muito obrigada. Agradeço pela oportunidade, que teve paciência aí conosco, nos ouviu, e precisou, nós estamos por aí. Muito bom. Muito obrigada e que esse retorno seja aí seguro e da melhor forma para todos, né? As lives estão ficando salvas, alguém perguntou agora, as lives ficam no IGTV. Então, quando entrar no nosso perfil, é só clicar na televisãozinha ali, as lives ficam todas salvas lá. Dá para assistir depois, tá bom? Gente, muito obrigada. Eu vou fazer uma gracinha aqui no final para a gente se despedir da Janice, como eu aprendi a fazer outro dia. Que eu pus aqui umas carinhas. Pronto, agora a gente termina a nossa live. Tá bom? Então, até a próxima. Muito obrigada, gente. Uma boa noite para todos. Tchau, tchau. Boa noite, obrigada por tudo. Obrigada, Vivian.